Bayer para você, o programa de relacionamento que oferece por e-mail e SMS conteúdos e serviços sobre o tratamento, recomendações para um estilo de vida mais saudável e ainda descontos exclusivos para os seus pacientes. Olha só, o paciente ganha 40% de desconto na compra unitária de todas as apresentações de Xarelto. E na compra de 3 caixas de Xarelto, são 50% de desconto direto no preço. Campanha Mais Proteção para mais pacientes. Os pacientes podem ter 55% de desconto nas apresentações de Xarelto. O paciente pode se cadastrar no programa, tanto pelo site e pelo Gil, o chatbot, quanto pelo ponto de venda. Basta apresentar o CPF e os dados da receita médica. Bayer para você. Mais benefícios e mais comodidade para o cuidado do seu paciente. Acesse o site ou baixe o app BPV e divulgue para seus pacientes. Olá a todos, meu nome é Patrícia Cotti e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os novos modelos de negócios frente à era digital, falando um pouquinho de toda essa transformação que a gente tem tido, especialmente com relação ao setor farma. A gente sabe que o setor farma ele tem se revolucionado, tanto indústria quanto distribuição e quanto varejo, dentro de tudo isso que a gente está vivendo no momento de pandemia. E pós-pandêmico, a gente tem alterações com relação aos layouts de loja, a gente tem alterações com relação aos produtos que estão sendo vendidos, e a gente tem todo um novo comportamento do consumidor vindo de tudo isso, né, e de toda essa movimentação. Para falar um pouquinho, para começar, gostaria de me apresentar. Eu sou Patrícia Cotti, eu sou hoje diretora executiva do IBEVAR, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo. Eu sou head de modelagem de negócios da Driven, uma empresa especializada em transformação digital no Brasil, a principal empresa hoje consultoria de nicho focada nesse setor. Embaixadora do Mulheres no E-Commerce, curadora das BRAF, professora de diversos cursos de pós e MBA. E eu estou aqui justamente para a gente trocar um bate-papo, né? Acima de tudo, eu gosto de falar que eu sou uma apaixonada pelo varejo, pela sua essência. Eu sou aquele bichinho chato que sempre entra na loja perguntando o porquê das coisas e tentando descobrir o que faz o mercado ser do jeito que ele é, né? O que faz efetivamente as empresas tomarem essas ações ou não. Tudo sempre tem um porquê e a gente tem que tentar entender muito esse porquê para saber como que a gente vai se posicionar como empresa e como que a gente vai garantir e gerar os gatilhos necessários para ter o tipo de conversão. Então, vamos começar pelo simples, né? Algo que todo mundo diz, algo que todo mundo comenta, mas que a gente precisa entender de uma maneira muito mais clara tudo isso, que é o mundo mudou. Todo mundo fala muito que o mundo mudou, a gente sabe disso, a gente escuta, a gente vê no jornal, a gente sente isso na pele, mas ele mudou em quê, né? O que causa todas essas alterações no mundo? Quais foram as principais mudanças e transformações que a gente acabou tendo diante da sociedade de consumo? Eu acho que, num primeiro momento, a gente tem que entender que essa alteração ela é muito além da questão do digital. O digital ele vai vir, sim, como uma camada que vai ajudar muito a gente performar melhor, que vai ajudar muito o indivíduo a se relacionar, como a gente está mostrando aqui. Mas o digital, ele simplesmente potencializa todas aquelas mudanças que a sociedade já está tendo. Ele potencializa todas aquelas vontades que estavam dentro dos consumidores e que eles não conseguiam, como acesso, como tecnologia, colocar para fora. É como se a gente pegasse e entendesse cada um dos comportamentos para potencializar tudo isso e para atender todas essas demandas. Quando a gente olha isso dentro do tempo, né, a gente começa ali com um computadorzinho dentro da nossa casa, aquele bichinho muito quieto no canto, em que a gente simplesmente não sabia o que fazer com aquilo dentro de casa. E aí, a partir do momento que a gente começa a utilizá-lo para outras coisas, isso começa a entrar no nosso dia a dia. O momento 1, o start de tudo isso, eu brinco que é quando a gente começou a entender que aquele bichinho que estava no canto de casa, ele conseguia fazer muito mais coisa do que simplesmente as edições de textos tradicionais. A gente como consumidor, né? Óbvio que a gente já tinha aí todos os computadores trabalhando as questões de pesquisa, mas como consumidor, a gente começou a entender que eu podia trocar mensagens através daquilo.
seja como texto, né, como mensagem, como ICQ, como WhatsApp, e tudo isso a gente entendeu que eu podia me comunicar, eu podia ter alguma espécie de relação. Esse computador que até então ficava lá no cantinho, aquele bichinho estranho, começou a fazer um pouquinho mais de parte na nossa relação como sociedade, na nossa relação entre indivíduos. E a partir do momento que a gente começou a ter isso como relação entre indivíduos, a gente começou a entender que eu podia fazer mais coisas ainda. Se eu estou conversando, se eu estou trocando uma mensagem, se eu estou trocando um texto, por que eu não vou simplesmente também fazer outras coisas, mandar uma foto, falar da minha vida? E aí vem toda a era das redes sociais diante disso. As redes sociais, elas vêm como uma resposta também que a gente tem no mercado, dessa necessidade de relacionamento dos consumidores. Por isso que são redes sociais. O indivíduo, ele é social por si só. Então, a gente tem isso como uma evolução de todas aquelas conversas tidas. E se eu já estou conversando, e se eu já estou, de alguma maneira, vivendo, começo a ter muita informação sendo transmitida dentro desses meios. E aí a gente começa na era da personalização dos conteúdos ou da personalização das playlists. Porque eu preciso ter o conteúdo que eu quero na hora que eu quero. Eu não vou olhar para tudo, aquele princípio básico, né, da atração seletiva de marketing, em que eu vou acabar focando e vai gerar minha atenção aquilo que efetivamente gerar valor para mim, aquilo que efetivamente eu consegui entregar no dia a dia. E depois isso começa ainda a avançar cada vez mais. Aquele bichinho que estava em casa, que eu comecei a conversar, que eu comecei a ter playlist personalizada, entra no nosso dia a dia de uma maneira muito mais precisa. A gente começa a ter ele entrando nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, com Waze, Google Maps, Uber, Cabify. Ele literalmente entra em toda a mobilidade urbana que eu tenho dentro da cidade. Isso muda qual que é o fluxo que eu faço, se muda qual que é o fluxo que eu faço, muda aonde a loja tem que estar, muda que tipo de comportamento que eu tenho que ter, muda o tempo que eu tenho disponível para ficar naquela loja, não ficar naquela loja. Os indivíduos, eles se deslocam de maneira diferente na cidade. E aí tem toda uma discussão a respeito de urbanização que é gerada a partir disso e que impacta muito dentro do varejo, porque isso também acelera uma série de comportamentos, desloca uma série de fluxos que acabam tendo reflexo no nosso dia a dia. Depois a gente pode falar de pagamento mobile, né, que também deriva de tudo isso. A gente pode falar de todos os tickets digitais que a gente começa a ter diante de tudo isso. E aí sim, a partir da conclusão de tudo isso, dessa evolução, a gente entra no que é o digital commerce. Veja, o digital commerce nada mais é do que uma resposta a tudo isso que a gente tem anteriormente. Ele nada mais é do que a resposta que a gente tem para as conversações digitais, para essa necessidade de interação social, para a necessidade de personalização de conteúdo. Por isso que a gente fala muito de personalização de oferta, personalização de campanha hoje, para a necessidade que a gente tem de otimização do nosso dia a dia dentro das rotinas, por isso que a gente fala na questão de tracking de pedidos, por isso que a gente fala na questão também de ter a fluidez, de ter as jornadas muito mais rápidas, muito mais fluídas, por isso que a gente fala de mobile payment. Ele é uma resposta de tudo isso. Aquele e-commerce tradicional só como canal, como porta de entrada, pouco a pouco ele foi mudando junto com a sociedade. Então, quando a gente fala hoje do digital e a gente fala dessas alterações sociais, de novo, o mundo mudou e o digital é uma resposta de tudo isso. O digital precisa agrupar todos esses elementos para que a gente consiga dar uma resposta precisa para a sociedade às suas dores. Porque é isso que, no final do dia, a gente tem que resolver. A gente tem que resolver a conversação, a gente tem que resolver a personalização, a gente tem que resolver o dia a dia, a gente tem que resolver a oferta. Ele é uma resposta a todas essas questões da sociedade. No final do dia, o que o consumidor vai querer, o que o indivíduo quer como elemento humano é maximizar a sua utilidade do ponto de vista econômico, né? Numa linguagem mais simples, é maximizar a sua conveniência. Ele quer fazer aquilo que for mais conveniente para ele. Pensa você mesmo como consumidor. O que vai alterar se você faz compra na loja A, ou na loja B, ou no formato A, ou no formato B, se você faz online, se você faz no físico? É aquilo que for mais conveniente para você naquele momento. Você vai simplesmente pesar uma série de situações na sua cabeça e decidir, olha, neste momento, isso aqui me faz muito mais sentido do que me deslocar, talvez, para uma loja. Neste outro momento, não, eu estou com pressa, vou comprar no online. É assim que as coisas funcionam. O indivíduo, ele é maximizador de tudo isso. E essa conveniência é o que vai
drivar tudo que a gente fala hoje de comportamento de consumo, de comportamento humano e por também, né, por consequência, a questão dos modelos de negócios, porque os modelos de negócios, eles são uma resposta para essa conveniência humana. Conveniência já foi a gente falar de disponibilidade. Antes era a gente ter o produto dentro da loja. Hoje, cada vez mais, a gente fala de entrega. Porque o que o consumidor quer no final do dia é ter o produto na hora que ele precisa. Não é necessariamente a gente ter o produto ali, entrega imediata. Para ele, se ele tiver o produto e a segurança que ele vai ter aquele produto na hora que ele precisa, isso já funciona muito bem. Antes a gente falava muito de proximidade, continuamos falando muito de proximidade, mas cada vez mais a gente fala de personalização. A gente fala de que essa proximidade é a identificação desse indivíduo. O indivíduo, ele quer ser reconhecido. A gente falava de variedade de produtos, hoje a gente fala de profundidade de produtos. Cada vez mais as categorias, elas estão profundas. O indivíduo, na hora que ele entra dentro de um ambiente digital, muitas vezes ele já entra com aquela compra destino. Você já vai lá na barra da ferramenta do seu marketplace, né? Ou do próprio Google e digita exatamente o produto que você quer encontrar e você encontra. Diferente de quando você vai, muitas vezes, em ambiente físico e você tem aí todas essas trocas. Antes a gente falava da dica do vendedor, né, da dica do balconista. Cada vez mais hoje a gente tem a opinião dos clientes, a opinião dos influenciadores como médico, que sempre foi fundamental diante de tudo isso. A gente fala de sistemas de aluguel, a gente fala de fluidez de jornada como um todo, né? A gente fala sobre ter liberdade. O que o consumidor quer no final do dia é ter liberdade. A gente sempre vai querer muito mais rápido, muito mais simples, muito mais personalizado. A gente sempre vai querer mais, porque a gente quer otimizar a nossa conveniência. E eu quero ter possibilidade e liberdade de escolher aquilo que for mais interessante para mim naquele momento. Isso é o que deriva e isso é a base de todas as construções de modelo de negócio hoje. Por isso que a gente vai falar, e eu vou falar daqui a pouquinho, da questão de customer centricity, do consumidor no centro. Porque o consumidor quer, no final do dia, resolver a vida dele. E a empresa, de alguma forma, tem que conseguir cercar tudo isso e entender esses diferentes momentos de compra do consumidor para dar essa resposta. Dentro do ambiente farma, a gente ainda tem algumas dificuldades com relação a isso, porque a gente tem principalmente o público influenciador, que é o médico. Então, dentro de medicamentos, muitas dessas questões, elas acabam ficando um pouco mais de difícil trabalho, mas não significa que a gente não consiga trabalhá-las. A gente tem que entender não a conveniência em cima do produto, mas é a conveniência em cima do canal e do formato que eu estou gerando. Será que é a loja? Será que é uma entrega mais rápida? O que meu consumidor está buscando no final do dia? E não respondo, por favor, quer comprar o remédio, porque o comprar o remédio é óbvio, mas é o como ele quer comprar o remédio. Com qual conveniência, com qual celeridade. Dentro do mundo de consumo, do farma, essas questões ficam ainda mais pesadas, eu diria, né? Ficam com ainda mais facilidade de exposição. Porque dentro da questão do consumo, a gente ainda tem todo um trabalho de loja que pode ser feito justamente para a gente conseguir otimizar essas ambientações todas. No final do dia, como eu falei, utilidade vai ser aquilo que é o novo viral. Essa conveniência é aquilo que vai direcionar todos os comportamentos de consumo. É nisso aqui que a gente tem que estar pautado. A gente sempre tem que estar perguntando o que vai ser mais conveniente e que solução que o meu consumidor quer ter naquele momento. Como que isso muda o ambiente das empresas? Bom, isso muda completamente, porque não é mais só como o consumidor gasta seu orçamento, é como ele se relaciona. É como ele se relaciona entre consumidores, entre consumidor e empresa, como sociedade. A forma como os indivíduos se relacionam mudou. Suas necessidades, sua cesta de compra, seus formatos de trabalho, a gente tem falado aí do home office, sua interação com a sociedade, seu aprendizado com relação ao todo, a gente tem essa quantidade de lives, informações disponíveis, as empresas atuando dentro disso. No final, vai ser tudo sobre conveniência, sobre como que a gente vai fazer cada vez mais essas melhores entregas. Essa alteração, ela vai afetar todo mundo. Ela vai afetar, sim, o varejo, ela vai afetar a ponta, ela vai afetar a loja, ela vai afetar o online, mas ela afeta toda a cadeia. Ela afeta o distribuidor, ela afeta a indústria, porque ela afeta a maneira como a gente liga o produto ao consumidor final. No final do dia, o mercado de consumo também é sobre isso.
É como que eu vou fazer essa ligação do meu produto com o consumidor final. Se eu não tenho o consumidor final, se eu não tenho o consumo, se eu não tenho essa ligação, esse elemento de ligação, a gente não consegue fazer o mercado de consumo rodar. Toda vez que eu pensar em mercado de consumo, de alguma maneira, eu tenho que pensar, será que eu estou otimizando essa ligação? Será que esse elemento ligação, distribuição, ele está sendo eficiente? Será que o consumidor enxerga isso como um valor positivo? E do outro lado, o consumidor. Será que eu tenho o consumidor certo? Será que eu consigo me comunicar com ele? São os dois elementos que são os essenciais da atividade de varejo em si. Né? A gente fala que o varejo é uma atividade de ligação do produto com o consumidor final, mas que derivam para toda a cadeia de consumo. Né? Então, de alguma maneira, esses dois elementos, consumidor e ligação, eles têm que estar presentes em tudo aquilo que a gente faz. Porque é isso aqui que vai gerar valor de negócio, é isso aqui que vai gerar vantagem competitiva, é isso que vai gerar diferencial em tudo aquilo que a gente entrega para o consumidor na ponta. Aquele conceito tradicional de cadeia de consumo que a gente tem, em que a gente tem a caixinha andando, né, como eu costumo brincar na cadeia, que é uma visão muito de supply chain, que a gente tem o produtor, a indústria, isso vai para o distribuidor, isso vai para o varejo, aí chega no consumidor final, em que o produtor produz, a indústria transforma, o distribuidor armazena, o varejo vende. Cada vez mais esses papéis eles começam a se misturar. Hoje você tem o produtor, às vezes, vendendo direto para o consumidor final alguns produtos de origem, por exemplo. Você tem as indústrias indo para o consumidor final com o D2C. Você tem o distribuidor também indo para o varejo final. Você tem o varejo, às vezes, fazendo acordo com as indústrias em dropshipping, uma série de outras questões. Então, esses papéis eles se misturam cada vez mais na sociedade. E justamente para ter o consumidor no centro. O conceito moderno da cadeia de consumo vai fazer com que, independente de quem fizer o quê, transformação, produção, armazenamento, venda, isso é um problema seu como cadeia. Isso não é um problema do consumidor. Ele vai querer otimizar, ele vai querer fazer aquilo que for mais conveniente. Ele vai comprar, às vezes, da indústria, às vezes ele vai comprar do distribuidor, às vezes ele vai comprar do varejo. Óbvio que quando a gente fala diante de um ambiente farma, a gente tem as limitações, né, legais envolvidas de Anvisa e tudo mais, que ainda fazem com que essa cadeia, em algum momento, ela consiga e fique um pouco mais separada. Mas isso não significa que o conceito não se aplique, muito pelo contrário, o conceito ele é o mesmo e o consumidor se sente preso por não conseguir fazer isso. Quando ele vai para os ambientes mais de consumo, e aí a parte mais perfumaria, das drogarias e farmácias, a gente já percebe muito mais mobilidade dele com relação a esses conceitos todos, porque não tem a imposição legal. Então, como que a gente consegue gerar conveniência? Consumidor no centro. Então, a gente vai falar do consumidor no centro, sempre para conseguir pensar em todas essas questões. É por isso que esse termo bonito começou a ficar tão famoso. Não é porque ele é um nome chique, não é porque ele é um nome em inglês que todo mundo repete. É porque ele faz parte dessa nova dinâmica de vida. Se eu não entender essa nova dinâmica de vida, eu não consigo me adequar e dar uma resposta a ela de maneira adequada. Eu vou sempre fazer, né, uma empresa, um quadrado, pensando nas minhas capacidades, sem entender efetivamente qual que é a conveniência da ponta. E aí eu vou fazer o processo contrário, eu vou tentar enquadrar o consumidor naquilo que eu já tenho, quando, na verdade, o que o consumidor vai fazer é a liberdade. O que o consumidor vai fazer é se movimentar da maneira que ele achar mais eficiente e preciso. Se eu não entender a conveniência dele, entregar essa conveniência, eu começo a ter uma empresa única que acaba entregando só um produto e, às vezes, esse produto não fala com o consumidor final. Tudo isso sempre na busca de uma melhor experiência. A experiência que a gente fala e que a gente tanto fala hoje em dia, nada mais é do que uma consequência também de tudo isso que a gente está falando até aqui. O meu modelo de negócios ele vai entregar uma melhor experiência a partir do momento que ele entender que os indivíduos têm diferentes conveniências e que o papel da empresa é justamente potencializar essa experiência que ele quer viver, de acordo com a conveniência que ele quer naquele momento. Então, esse é o papel da empresa, é um papel potencializador. A loja física ali, a farmácia, a drogaria, como loja, tá? Varejo loja, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que entregar aquilo que for mais conveniente para o consumidor. Qual que é o conjunto de conveniências e de soluções que aquele seu formato e que aquela sua empresa entrega? Dentro do ambiente online, que tipo de conveniência que o consumidor tem
que tipo de conveniência, de amarração e de gatilho o consumidor tem. Cada um dos canais, formatos, ele vai acabar se traduzindo em uma espécie de conveniência. E na hora que o consumidor for fazer uma compra, é isso que ele vai buscar. Cada uma das empresas vai se traduzir em uma conveniência. Então, na cabeça do consumidor, ele vai fazer sempre essa busca. Como que a gente entrega uma experiência, como que isso se traduz, eu já adiantei um pouquinho aqui. Mas primeiro a experiência é garantir a cabeça do consumidor. E garantindo essa cabeça do consumidor, que tem múltiplos atributos, tem múltiplas palavrinhas-chave, a gente tem literalmente milhares de atributos e de coisas que colocam na nossa cabeça e a gente define em nanosegundos, é ambientação, é recomendação, é compra, é experiência anterior, é confiança, é o que você já escutou falar, tem um monte de palavrinhas que você vai, necessidade, que você vai tendo na sua cabeça no momento, e você pesa qual delas é mais importante naquele momento. O comportamento do consumidor é o estudo de como as pessoas selecionam, compram, usam e descartam seus produtos. A gente tem que tentar entender as conveniências diante da seleção, da compra, do uso e do descarte. Como é que a minha loja, como é que a minha farmácia, como é que a minha drogaria está entregando conveniência em cada um desses momentos. Como que a gente vai aplicar? Sempre com o olhar do consumidor. A gente sai do consumidor como alvo, a gente vai para o consumidor como foco no consumidor e cada vez mais a gente tem que ter o olhar do consumidor, por isso a importância dos dados. Para isso, a gente faz toda uma readequação de canais. E quando a gente fala de canais, eu sempre vou falar de 3 tipos de canais. A gente sempre tem a loja, o e-commerce, qualquer um dos canais que a gente possa ter, a gente sempre vai ter dentro de 3 grandes elementos: comunicação, venda e distribuição. A gente sempre vai ter a necessidade de aspectos básicos do marketing, regras de relacionamento, atração, como eu me comunico com o consumidor, a gente tem canais de comunicação. A gente sempre vai ter a forma de venda, aspectos transacionais de conversão, o modelo transacional em si, como canal de venda. E a gente sempre vai ter a forma da entrega e a perna final, como um canal de distribuição. Lá atrás, naquela cadeia tradicional que eu falei, que você tinha a caixinha andando de produtor, né, indústria, distribuidor, esses canais eles se encontravam muito em papéis separados. Era muito comum você ter só comunicação de um lado, você ter o varejo só como canal de venda, você ter um distribuidor só como canal de distribuição, mas cada vez mais dentro também desse viés com o consumidor no centro, a gente acabou readequando tudo isso, readequando esses papéis e tendo um único elemento entregando os 3. No final do dia, a minha loja, seja ela física, seja ela online, ela vai entregar comunicação, conveniência e também distribuição. A distribuição de uma maneira direta, a partir do momento que eu tenho a entrega de um produto, a disponibilidade, se eu tenho um clique e retire em loja, mas também a distribuição como perna final e como acompanhamento desse last mile, de como isso chega na casa do consumidor. Sempre de uma maneira contínua. Eu comunico, vendo, entrego, comunico, vendo, entrego, comunico, vendo, entrego. O que o varejo quer é vender mais, melhor e de novo. A gente sempre vai querer otimizar as nossas vidas como empresa, gerando mais venda, mais rentabilidade e gerando recompra. Não falamos só de canal. Eu usei o exemplo do canal para ficar um pouco mais fácil, com venda, distribuição e comunicação. O canal é o ponto de contato que a gente tem ali, né, com o indivíduo, mas isso começa a derivar para todas as outras formas. Não só como canal, mas também como formato e como bandeira. O canal é o ponto de contato. O formato é o conjunto de atributos que a gente faz para manifestar aquele canal. É muito comum a gente pensar em formato quando a gente fala de físico. Vou sair um pouquinho aqui da questão farma para ficar mais claro. Quando a gente fala, por exemplo, de um hipermercado, um supermercado, um mini mercado, um micromercado, que são aqueles de condomínio que a gente tem agora, uma loja de conveniência, eles são todos os formatos de abastecimento supermercadistas. O que muda entre eles? É o conjunto de atributos que eu tenho. Qual que é o tamanho da loja, qual que é o mix de produto, qual que é a conveniência que eu entrego. O consumidor, ele não vai querer fazer uma compra rápida, ele não vai entrar num hipermercado. Por mais que o hipermercado esteja vazio e não tenha fila no caixa, a cabeça dele não é para isso.
Porque o hipermercado, na cabeça dele, é uma compra de volume. É absolutamente normal você pensar no hipermercado como uma compra de volume. Assim como é absolutamente normal você pensar numa loja mais de conveniência de proximidade como conveniência e como compra rápida. Cada formato entrega uma conveniência diferente para o consumidor. O mesmo acontece dentro do ambiente farma. Então, quando a gente fala de mega store, de lojas focadas em serviço, de lojas focadas na parte clínica, de lojas focadas na parte mais popular, quando a gente fala de toda a questão de layout, de ambientação, de tamanho, a gente está falando de diferentes formatos para o canal físico, por exemplo. E qual que é a conveniência que cada um desses formatinhos, um que é mais popular, um que é mais mega store, uma loja maior, uma loja menor, entrega? Ele entrega a mesma conveniência? Ele tem que entregar a mesma experiência de marca, mas a conveniência tem que ser um gatilho diferente, porque eu tenho que cercar o consumidor de todas as conveniências dele. Eu tenho que cercar o consumidor para que ele entenda, olha, quando eu quiser ter uma compra rápida, por exemplo, eu vou aqui. Quando eu quiser ter uma maior experiência, eu vou ali. E isso faz com que a gente esteja em todos os momentos dele. E a bandeira é uma decisão de arquitetura de marca. A bandeira vai ser simplesmente se a gente vai colocar dentro desses formatos e canais o mesmo nome ou não. E aí tem toda uma discussão que é de arquitetura de marca, de marketing, para falar ao redor disso. Né? Saindo do mundo farma, a gente vai falar, você vai chamar tudo Carrefour, ou você vai chamar Carrefour Express, Carrefour Hiper, Carrefour Supermarket. Né? Dentro do mundo farma, eu coloquei aqui exemplo de RD, né? Com as diferentes bandeiras, que eram diferentes empresas também, mas que poderiam ser diferentes formatos, diferentes canais, então isso acaba sendo misturado. O nome não define formato e não define canal. O importante é a gente entender canal e formato diante da ideia de Customer Centricity, sempre com o propósito fim do varejo, que é o varejo como elemento de ligação do produto, serviço com o consumidor final, como eu já tinha falado lá atrás. Se eu não estou atendendo esse propósito fim do varejo, eu não estou conseguindo entregar valor. Se eu não estou gerando elemento de ligação, de distribuição, eu não estou gerando valor. Se eu não estou falando com o consumidor final, eu não estou gerando valor. Dentro da ideia de Customer Centricity, o modelo de negócios que eu vou adotar é uma resposta a tudo isso. Então, o consumidor no centro, falando de comunicação, falando de venda, falando de distribuição, qual que é a conveniência que eu vou ter de loja física? Faz sentido? Não faz sentido? Faz sentido eu ter um e-commerce? Não faz sentido? Faz sentido eu ter um televendas, representantes, redes colaborativas de afiliados e outras coisas, aplicativo, WhatsApp, social selling, que a gente fala, que são as vendas hoje via redes sociais? O que faz sentido diante de todos esses ambientes? E aí o canal e o formato, esse conjuntinho de atributos, eles começam a se formar para que o consumidor consiga realmente entregar. Toda vez que a gente fala de modelagem de negócios, a gente está pensando em como otimizar essa relação. Óbvio que a gente vai falar de digital hoje em dia, né? Podem ver aqui que tem e-commerce, aplicativo, tem grandes questões digitais envolvidas, mas o digital vai ser sempre uma camada para a gente dar todas essas respostas. Então, como que o digital consegue potencializar a loja física, consegue potencializar o televendas com todos os sistemas de performance que a gente tem de atendimento, representante com forças de vendas, aplicativos. Então, todo esse é o conjunto. Isso aqui é o centro para a gente pensar em qualquer modelo de negócio que a gente tem que entrevistar. É isso aqui que vai fazer com que a gente consiga efetivamente gerar valor lá na ponta e ter um modelo de negócios que seja um modelo de negócio sustentável ao longo do tempo. Não é simplesmente, olha, temos um novo modelo de negócios que entrega via assinatura. Por que ele entrega via assinatura? Porque a assinatura é uma dessas caixinhas que estão aqui. A assinatura é uma maneira de fazer que vai gerar, por exemplo, compra recorrente, que é uma conveniência. Mas ele não quer só compra recorrente, ele também vai querer compra de oportunidade. Como que você vai fazer compra de oportunidade? Vai ser na loja física, vai ser no app, vai ser no e-commerce? E aí você começa a montar cada conveniência de acordo com cada um dos bloquinhos de como essa entrega vai ser realizada. E é aqui que está o segredo. Óbvio que a gente também tem que falar em toda a questão de omnicanalidade, né, pessoal? A gente não pode esquecer que isso existe e a gente vai estar falando, sim, de uma linguagem comum de comunicação em todos esses canais de comunicação, de distribuição, né, e de
venda. Mas o reforço que você dá para uma característica ou para outra é o que vai gerar a atração e o que vai gerar o gatilho de compra. Então, sim, as mesmas comunicações, mas com pesos distintos, para que você consiga ter o reforço da conveniência. Para finalizar aqui, eu trouxe de maneira bem rápida as principais tendências que a gente tem falado hoje dentro dos modelos de negócios de economia digital. Tem aqui uma nuvem de tag, acho que de 10 palavras para vocês, né, para a gente avançar. Eu não vou entrar muito sobre eles, até por tempo de palestra, mas eu deixo aqui para vocês pesquisarem depois e vou falar algumas coisinhas super rápido sobre 5 deles que eu acredito que são os principais. O primeiro deles é a questão toda de omnicanalidade que a gente fala, né? Não podemos esquecer, de novo, venda, comunicação e distribuição. Eu bato muito nisso porque quando a gente olha as empresas de sistemas, por exemplo, hoje em dia, elas simplesmente pegam a caixinha comunicação de chats e tudo mais e falam, olha, estou gerando omnicanalidade. Não, você está resolvendo alguns problemas de comunicação, mas você ainda tem que resolver problemas de venda e de distribuição. Quando você conversa com as empresas de logística, elas resolvem a distribuição. Você fala, estamos fazendo omnicanalidade. Não, você está resolvendo a perninha de distribuição. Então, cada uma dessas perninhas tem soluções diferentes que têm que ser integradas. A gente tem, no primeiro momento, um único canal, que é quando você vendia só para o seu consumidor final. A gente começa a avançar como sociedade para o multicanal, que é quando você começa a ter, né, online, físico, por exemplo. A gente tem um período do meio, que eu acho muito importante dizer, que é o cross-canal, que é quando a gente começa a pegar aquelas coisas que eram diferentes, o online e o físico, e começam de alguma maneira a integrar tudo isso. Então, ações de prateleira infinita, de clique retire e outras, são elementos que ligam um canal a um outro, mas não fazem a integração como um todo. E você tem o que seria o omnicanal puro. E falar, olha, para mim, tanto faz. Tanto faz se meu consumidor compra em A ou B, porque, no fundo, eu vou vender no todo. E a gente sabe que no dia a dia acaba não sendo assim. Omnicanalidade é um processo. No Brasil, a gente está muito do múltiplo cross-canal. As ações cross-canais, quando muito bem feitas, são aquelas que já são os grandes casos, porque aqui a segunda tendência que a gente tem para falar depois do Omnichannel é quando a gente entra na questão do marketplace. Dentro da realidade farma, a gente ainda tem uma série de limitações legais, a gente sabe disso, principalmente com relação ao medicamento, que tem a grande briga, né, com relação à legislação e que tem se tomado, mas o fato é que o marketplace no mundo, dentro de farma, ele é relevante e que no Brasil a gente tem as forças sendo feitas para isso acontecer e dentro do consumo específico, ele é muito forte. A gente tem grandes indústrias de dermocosméticos já que vendem muito através do marketplace. Só para a gente entender o potencial de tudo isso, a gente está falando que hoje 78% das vendas que são realizadas dentro do ambiente digital, óbvio que eu não estou falando aqui das categorias de farma, mas do todo, 78% dessas vendas hoje já são realizadas dentro de marketplaces. No Brasil, a gente tem a briga, justamente para saber quem são ali as primeiras posições, né? Entre Magalu, entre B2W, que é Americanas, entre Casas Bahia, Amazon, Mercado Livre, eles são ali os principais, mas a gente tem todos os outros muito mais nichados aí acontecendo, e é um movimento que com certeza chama muita atenção e a gente tem discutido muito dentro do modelo de negócios digital. A outra questão, e a terceiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, é a parte de carteiras digitais, ou esse nomezinho bonito de wallet digital, né, de e-wallet, que nada mais é do que aquela nova forma que a gente tem de fazer compra, né, através ali do celular. Tem várias maneiras a gente fazer isso, com QR Code, com biometria, com código, aí é tecnologia envolvida, mas é que a gente tem ali a nossa carteira digital, os Pays, né, Apple Pay, Samsung Pay, o próprio Pay do iFood, eles traduzem muito bem isso.
Aqui também a gente não vê tanto isso atrelado ao mercado farma, mas ele é um movimento que tem movimentado todo o varejo e que a gente já começa a ver algumas mudanças nesse sentido que vão impactar o setor como um todo e o segmento farma também. A questão do cashback muito atrelado aqui dentro do movimento brasileiro aos programas de fidelidade. A gente sabe o quanto dentro da questão farma de drogarias a questão de fidelidade é fundamental. O cashback existe no mercado americano há muito mais tempo, mas a gente tinha dificuldade de colocá-lo no Brasil, e não porque o consumidor não quer. Óbvio que o consumidor, quando ele olha, ele vê muito mais valor em sentir o dinheiro entrando, né, e não o ponto, do que qualquer outra coisa, mas não é tão simples assim quando a gente fala de mecanismos para você conseguir fazer tudo isso. Tem uma série de questões que tem que ser consideradas para que a gente não mate a nossa margem, mas o cashback ele tem sido aí um dos grandes conversores e geradores de recompra para o ambiente, tanto digital quanto físico, para a empresa como um todo, e ele é uma questão que tem que ser considerada principalmente dentro dos ambientes de drogaria, que a gente sabe aí que estão muito atrelados já a programas de fidelidade forte. A questão dos super apps, os super apps, eles têm sido cada vez mais relacionados também aqui no Brasil à questão de marketplace, mas eles podem ser vistos de maneira separada. A ideia do super app é você ter tudo em um único lugar. O super app ele foi muito puxado pelo WeChat, lá da China, né? Que é tipo o WhatsApp deles, mas que faz tudo. E aqui no Brasil a gente tem todas as marcas, de alguma maneira, tentando se tornar esse aplicativo que faz tudo, né? Então, se você acaba tendo super apps mais nichados em algumas coisas, em algumas drogarias começam a ampliar seus serviços clínicos e coisas do tipo, com parcerias, obviamente, né? Mas a gente tem aí toda uma movimentação para ser o aplicativo único que o consumidor coloque no seu dia a dia e assuma isso como rotina. O live commerce dentro do ambiente farma, ele é muito forte para indústrias e para distribuidores. A gente já tem hoje casos no Brasil de empresas que fazem 12% do seu faturamento mensal em lives, é extremamente forte, extremamente representativo, e a gente tem aí uma penetração muito grande com um potencial muito grande. A pandemia trouxe isso para a mesa, isso que já existia também como tecnologia há muito tempo, mas ela trouxe isso para o jogo. Só para vocês terem uma ideia, mais de 24% do e-commerce chinês, que é o mais representativo do mundo, é feito hoje via live commerce. E o Brasil ele tem pouco a pouco avançado com relação a isso, avançado com relação a esses casos. De novo, em medicamento temos limitação, mas com relação aos outros não. E dentro da realidade de B2B, né, indústria e distribuidor, isso tem sido extremamente forte. Por fim, falar de redes sociais. A gente fala muito de redes sociais desde 2010, que foi quando a gente teve o grande boom das redes sociais no Brasil. O que a gente altera nesses períodos são quais redes sociais que estão aí à frente, cada uma delas acaba tendo um perfil muito específico. Hoje em dia, a gente fala muito da questão, principalmente do Instagram, do TikTok, e aí do Pinterest em alguns segmentos, que não é o caso de farma, mas ela tem uma presença e uma representatividade muito além da comunicação. As redes sociais, cada vez mais, elas têm se tornado parte do que a gente chama de social selling, né? Que é um nomezinho bonito para falar vendas via redes sociais. Então, a gente tem aqui 34% já, de alguma maneira, de compras online no Brasil que estão sendo realizadas por intermédio de redes sociais, que é um número extremamente forte e a gente também precisa ficar de olho. Dentro daquela ideia de conveniência que a gente trouxe desde o começo, as redes sociais estão no dia a dia e geram conveniência. Então, como que a gente pode aproveitar essa conveniência gerada pela rede social para trazer mais consumidor e para efetivamente compor aquela nossa grande caixinha de quais vão ser as conveniências que a gente vai entregar em qual momento, qual formato e qual canal. Para finalizar aqui, o que nos trouxe até aqui não é o que nos levará adiante, é uma frase batida, é uma frase que vem ali do livro do Marshall Goldsmith, mas que é extremamente relevante, principalmente no momento que a gente vive. A gente está em um momento de transformação, a gente não sabe efetivamente o que vai vir do futuro, essa que é a realidade. Se alguém falar para vocês que sabe, com certeza está mentindo. É um movimento que ainda estamos em período de maturação pós-pandemia, entendendo muitos comportamentos de consumo, mas a gente sabe algumas questões que dão certo, que não dão errado, e acima de tudo eu tenho certeza que o consumidor e as suas conveniências é algo que permanece, porque isso não depende de momento de mercado, isso depende de indivíduo, de forma humana, de psicologia humana, e o mundo vai ser sempre assim, desde que o homem é homem.
O que muda é a forma que a gente entrega. Então, se eu começar a entender o consumidor, se eu começar a entender o seu modo de vida, o formato que eu vou entregar isso, o modelo de negócios que eu vou entregar isso, ele também se torna mutável, ele também se torna flexível para atender aquela conveniência. E é isso que a gente tem que buscar como modelo de negócios. Esses são os modelos de negócios do futuro. Obrigada, pessoal. Acho que passamos pelos elementos centrais relacionados a modelo de negócios. Queria agradecer a participação de todo mundo, queria agradecer a participação do Compra Farma e deixar à disposição para falar de varejo, para falar de mercado de consumo nas redes sociais. Eu costumo responder todo mundo, então alguma dúvida, falar de varejo é o que a gente gosta, eu fico à disposição.